Olá a todos, Filipe Faria, autor de fantasia, e hoje venho falar-vos de biologia, de música, de estudos anglo-americanos, de contribuições para uma série de publicações e de 5 livros escritos, entre os quais se destaca a trilogia O Cetro da Héresis. Estou a falar de Inês Botelho, a minha convidada de hoje para a Literatura Nacional. Inês, bem-vinda e obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada pelo convite. Nós hoje vamos falar aqui, obviamente, literatura nacional, mas, como é óbvio, vamos começar pelo teu percurso. A primeira coisa que me saltou à vista, nós, convém ressalvar, não sendo propriamente conhecemos há bastantes anos, tivemos uma digressão de boa memória pelo Alto Minho há bastantes anos, onde tivemos a ocasião de nos conhecer e de falar do nosso percurso e de explicar as nossas influências. E eu, mesmo antes de ter visto as entrevistas que estive agora a ver, para me preparar para esta entrevista, eu já sabia que tu listavas a Marion Zimmer Bradley, Judith Marillier e o Tolkien como as influências que primeiro te levaram a escrever e a enverdar pela fantasia. Eu não posso deixar de reparar que Tolkien parece destacar, parece destoar um pouco aí. Em que medida é que ele te influenciou de forma diferente que as outras duas autoras? Se é que foi diferente, a teu ver? Bem, foi diferente, para começar, porque foi mais imediato. A Marion Zimmer Bradley eu tinha lido vários anos antes, eu comecei a lê-la para aí volta dos 9 anos, não era nada uma idade aconselhável para aqueles livros, mas foi o que aconteceu. E, embora eu acho que tanto que ela, principalmente, a Juliette Marillier foi uma coisa muito mais do momento, que me relembrou que eu gostava dentro de Marion Zimmer Bradley e de outros, do que propriamente algo que teve uma influência direta. Mas a Marion Zimmer Bradley estabeleceu-se no meu imaginário e entranhou-se muito naquilo que eu valorizava na fantasia, daquilo que eu gostava, mesmo em termos imagéticos, de visuais, aquilo que se me tornava apelativo, e acho que de alguma forma até entrou sem eu entender totalmente. O Tolkien, eu apanhei-o ali por volta dos 14 anos, porque eu sabia que ia haver os filmes e queria lê-lo antes de saírem os filmes, para conhecer a obra e não criar a ideia do que era o Senhor dos Anéis a partir dos filmes e não dos livros. E porque já andava a adiar essa leitura há bastantes anos, porque, pequena história à parte, eles estavam na biblioteca de Gaia, mas ao início não se podiam requisitar, porque estavam volumes muito degradados e, portanto, foram reparo e, portanto, perdeu-se, eu não pude requisitá-los, e depois, enfim, voltei a encontrá-los, li-os, e aquilo relembrou-me uma série de fantasia que eu gostava e que, de alguma forma, naquela altura em Portugal ainda não tinha chegado tão expansivamente quanto depois na altura em que nós fomos publicando se foi vendo. Exatamente. E, portanto, enfim, eu tinha algumas dificuldades em português por uma questão da forma como aprendi a escrever na escola primária, que era chamado método global, em que não é aquele método tradicional, não só aprende por ditongos, sílabas, não, aprende-se, conta-se uma história, define-se a história em frases, as frases em palavras, com as palavras formam-se novas frases, depois parte-se a palavra em sílabas ou em sons e fazem-se novas palavras, e não interessa exatamente a ortografia, interessa que esteja ali uma sonoridade próxima. O que fez com que eu sempre dei imensos erros ortográficos até chegar ao secundário, e aquilo descontava-me nas notas a partir do 10º ano. E, portanto, tinha que ser resolvido, e a minha professora de português tentou, ela começou por me mandar repetir 20 vezes cada erro, mas aquilo não resultava de maneira nenhuma, além disso eram tantos, que eu nunca parava de escrever as 20 vezes e mesmo assim não ia lá. E ela achou que então o mais lógico seria desinibir uma escrita. E daí eu comecei a escrever primeiro para o jornal de parede do colégio, e escrevia quase sempre críticas cinematográficas, e isso foi-me dando uma ideia de que eu lembrava-me de gostar de escrever, e se calhar eu tinha ali uma história há uns tempos na minha cabeça, foi apenas experimentar a pô-la cá para fora. E com a ajuda de Tolkien, no momento de que aquilo tudo se conjugou mais ou menos, pronto, seguiu por aí. Em todo caso, eu diria que, ainda que nada de forma direta, mas também tenho que dar algum mérito ao Philip Pullman, que eu li traduzido na edição da Presença, o His Dark Materials, que hoje em dia, que eu julgo que continua a chamar-se Mundos Paralelos, a trilogia em Portugal. Certo. E tem agora uma nova. Portanto,
sempre foi fantasia, sempre foi algo que me desencadeou, digamos assim. Muito bem. E então, da menina que dava pontapés na ortografia, passaste daí para uma trilogia de fantasia de volume. Fala-nos resumidamente de que trata a trilogia do O Cetro da Ersis. Bem, a trilogia já tem uns quantos anos. Pois. Uma pergunta barota. É curioso para mim porque, sem deixar de ser eu, claramente sou eu na minha adolescência. E, portanto, eu tenho que ter algum cuidado da forma como conto a trilogia, porque há ali uma inocência que eu perdi totalmente. E depois nunca faria aquilo assim e provavelmente talvez melhorasse umas partes, mas estragaria outras. Portanto, a trilogia é uma história geracional, de alguma forma. É centrada numa mulher por volume. A primeira mulher é a mãe da segunda e a segunda é a mãe da terceira. Portanto, esta família que se vai sendo preponderante para aquela terra mágica onde eles vivem. E, enfim, a boa maneira de alguma fantasia épica, há um vilão interessado em domínios mundiais, o que na altura devo confessar que não perdi tempo nenhum com essa questão. Eu precisava de um antagonista e disse isto serve. O que não é necessariamente o melhor raciocínio, mas eu estava interessada mais em debatê-las a elas e a debater uma série de simbologias e mitologias todas interligadas. Aliás, há uma certa forma e facilidade de descobrir o que é que acontece no terceiro volume se tiver alguma fluência em símbolos, porque eu vou mais ou menos desvendando o que é que vai acontecer. Isto também depois há cromatismos associados. E há uma viagem pelo todo aquele mundo e uma ideia de se irem conhecendo outros povos e que, no fundo, também, sem a conjugação de um conhecimento global, não há uma verdadeira identidade e é necessário a interação entre culturas diferentes para uma pessoa chegar a uma solução. É engraçado que eu estava agora a lembrar-me na nossa digressão pelo Alto Minho. Nós tínhamos sessões em conjunto e íamos às escolas e falávamos apresentávamos e falávamos dos nossos livros. E eu lembro-me bem que quando era eu a falar, era só parvar e a disparatar e a dizer alguns palavrões para chamar a atenção dos miúdos, e tu, por outro lado, Isso é verdade. em grande parte. E tu, em contrapartida, vinhas com toda uma apresentação minuciosamente preparada, com diagramas, para falar dessa tal cromatologia que referiste e da associação dos símbolos e como uma coisa levava à outra e como os livros estavam interligados precisamente por isso. Portanto, e isso foi algo que tu fizeste subsequentemente, ou a própria preparação do livro já vinha com todo esse trabalho de fundo por trás? Não, eu tinha o trabalho na minha cabeça, não o tinha muito estruturado em termos de papel. Não, eu tinha a ideia, aliás, agora preciso mais de papel, até porque, enfim, a idade é uma coisa. Tramado. Mas não tenho a mesma capacidade de memória, e não é só não ter a mesma capacidade de memória, tenho muita outra coisa que eu coloco na cabeça e mais vale, é muito mais prático escrever do que estar a memorizar tudo, mas na altura eu não tinha isso. Só que depois, quando o livro saiu, e convenhamos que eu fiz principalmente o primeiro livro numa inocência em vários níveis, incluindo uma total ignorância do que se poderia seguir, eu nem estava a pensar em publicar aquilo, e deparei-me com ter que ir às escolas. E foi quase aquela psicanálise, mas porquê é que eu fiz isto? Em vez de ser porquê é que eu sou assim? E fui começando a desconstruir e ao mesmo tempo a recuperar algum desses processos das simbologias que eu tinha preparado na minha cabeça, mas não tinha mostrado sequer a ninguém. E depois, como às vezes há alunos mais interessados, outros menos, há escolas com mais ou menos tempo para prepararem esse tipo de sessões, e às vezes não ficava perante uma turma que estivesse muito predisposta a fazer perguntas ou que tivesse tido uma grande disponibilidade temporal para as preparar, eu comecei a perceber que se levasse essas apresentações, aquilo mesmo que ninguém conhecesse nada da obra, ajudava a começar uma conversa. E explicava também melhor o que eu queria fazer com os livros, de uma forma que também se tornava não só visualmente atrativa, pelo menos em termos relativos, sim, mas que também era mais sistemática. Certo, não faz sentido, realmente. Mas agora faço isso, sim. Faço previamente, assim que acaba um livro, preparo uma coisa desse género.
E às vezes tem alguns apontamentos já a priori que, no fundo, diagramas que me ajudam depois a fazer isso, mas antes não. Okay. Tu depois desta trilogia enveredaste por outros caminhos, dos quais também irei falar, mas ainda queria ater-me mais um pouco à tua primeira trilogia, porque tenho uma confissão a fazer-te. Quando falaste da trilogia em si, ou muito me engano, não chegaste a referir que a história começa com uma menina no nosso mundo, na nossa realidade, que viaja para outro mundo de fantasia. A minha confissão é a seguinte, e isto não é uma crítica ao teu livro, nem à tua escolha, é só para explicar porque é que eu nunca fui à bola com esse tipo de histórias. Porque a ideia empirrava com isso mesmo. A ideia da história de fantasia, cuja premissa é alguém que vem do mundo real, do nosso mundo que nós conhecemos, e é transposta para outro, isso, a meu ver, era por 3 motivos. Primeiro, que eu achava que tirava autenticidade ao mundo criado. Depois, que defraudava o escape em si da leitura. Alguém, nós, no mundo real, que está a ler um livro de fantasia, lê sobre outra pessoa que está também no nosso mundo real e é transposta para o mundo de fantasia. Isso, de certa forma, defraudava o escape porque o fazia pelo leitor. Ou seja, era uma fuga figurada de alguém do mundo real. Em vez de sermos nós que estamos a ler um livro de fantasia e a viajar por ele, é alguém que o faz por nós. E por último, eu achava que isso infantilizava a história. Que era aquela noção eterna porque fantasia, claramente, essa é uma coisa para crianças, porque a única fantasia que aqui retratamos é alguém que está alicerçado na realidade e por acaso tem um devaneio em que tem as suas aventuras e na volta aprende alguma coisa e poderá ou não voltar uma pessoa melhor ou só uma pessoa saudosa das aventuras que viveu nesse mundo de fantasia. Isso a mim irritava-me. E tu obviamente discordas porque optaste por essa abordagem, mas a minha pergunta para ti, e estás à vontade para refutar o que eu disse, mas a minha pergunta era mais porquê é que optaste por essa abordagem em vez de simplesmente criar um mundo de fantasia de raiz, como o fizeste, e centrar a história exclusivamente nele? Eu não sei se tenho uma resposta consciente para isso, mas consigo ter uma resposta dentro das minhas influências. Enfim, convém dizer que, embora haja várias fantasias de Portal que são mais associadas à tradição da literatura infantil-juvenil, não é só assim. Não que eu na altura tivesse uma grande consciência disto, mas posteriormente sei por outras leituras, quer a nível de ficção, quer teóricas. Mas eu suponho que eu queria a mistura entre os dois mundos, até pela questão das várias culturas, e não me fazia sentido ao mundo que eu criei, porque achei-o mais ou menos assim e não me pareceu lógico mudá-lo nesse sentido. Não havia humanos a priori naquele mundo de fantasia. E eu queria levar a humanidade para lá, ou ter algum representante da humanidade lá. E, portanto, precisava efetivamente de um portal. E a própria protagonista, eu de facto não referi nada disso, a protagonista do primeiro livro é o resultado do casamento entre uma humana e um elfo. E eu queria começar com essa premissa. E depois também é um pouco uma questão de recuperar uma magia que nós muitas vezes depois vamos começando a desdenhar à medida que crescemos, e eu queria criar uma protagonista que começasse nesse ponto, a dizer, porque enfim, era um argumento que eu ouvia reiteradamente, que fantasia era uma coisa para crianças, que isso era um disparate, e eu queria obrigar a minha protagonista a ver que isso era mentira. E portanto aí também eu precisava de a ter a priori alicerçada na nossa humanidade corrente, achando que tudo que é fantasia é coisinha para crianças, e obrigá-la a perceber que estava errada. E além disso, há uma outra componente que tem a ver com certo escapismo, mas é aquele escapismo em que uma pessoa pensa, se calhar um dia isto ainda me pode acontecer. Eu posso ir ali de um espelho, uma coisa do género. E em criança, eu lembro perfeitamente, às vezes pensar, mas será que não há ali um buraco, depois vou ter ao País das Maravilhas, ou um espelho e passo para o outro lado. E portanto era também, digamos, da minha tradição literária pessoal, formou enquanto leitor. Mas, em todo caso, eu tenho aquilo que já te disse no início. A trilogia, e principalmente o primeiro volume da trilogia, teve uma variedade de opções que não foram exatamente conscientes, ou quando foram conscientes, muitas delas não foram pensadas criticamente no sentido de será a melhor opção? Não, esta opção parece-me bem. E eu gosto dela e é algo que me funciona pessoalmente. E agora,
com isto resolvo este pormenor e posso ir para algo que me é mais relevante. Por falar em passar de coisas para coisas, tu tiveste eu não quero dizer um disparate, mas acho que não aconteceu tantas vezes quanto isso, porque os teus livros tiveram uma transição entre a publicação original da Gaia Livro, se não me engano, e passaram para 11x17 em formato livro de bolso. Sim. Isso, no mundo ideal, é assim que devia ser, mas por alguma razão não acontece tantas, porque estão disponíveis a um preço muito mais acessível, correto? Esta nova Sim, edição. embora neste momento parece que vão deixar de estar, mas sim, mas houve esse trânsito. Ok, isso aí está, repito, no mundo ideal de publicação é assim que as coisas deviam ser. Como é que isso se propiciou? Até tendo em conta que implicou uma mudança de editora. Aconteceu porque, entretanto, publiquei a trilogia, depois publiquei um outro livro, e o quinto livro eu transitei da Gaia Livro para a Porta Editora. A 11.17 é uma chancela da Bertrand, que por sua vez pertence à Porta Editora, e entanto, como é costume nestas coisas, o contrato com a Gaia Livro terminou, e eu perguntei na Porta Editora se eles teriam interesse em republicar a trilogia, uma vez que continuava a ter indicações por e-mails que recebia ou contactos em escolas que se mantinham interesse. E eles disseram que em princípio sim, que iam debater, mas que em princípio sim, e perguntaram-me a priori se eu poderia ser uma edição de bolso. E eu disse que não tinha qualquer questão a esse nível. E não é só, neste caso, eles têm alguma tendência a fazer isto com alguns volumes, principalmente obras que eles acham que venderam de forma suficientemente interessante, o formato maior, para pensarem em fazer uma edição de bolso. E, portanto, quando eles optaram efetivamente por essa via, eu disse tudo bem. Nice. Saber que interesse se mantém e que vendas justificam é sempre música para os meus ouvidos, sobretudo quando se fala de fantasia. Nesse caso, há que dizer que todas as indicações que eu tenho é que, apesar de tudo, em Portugal, edições de bolso vendem muito mal. Pois. Isso já não é. Isso é mau, mas entrávamos toda uma conversa sobre o mercado que, enfim, é complicada. Não, mas em todo o caso, continua a ser música para os meus ouvidos aquilo que disseste. E por falar em música, que tu tens formação, e eu recordo-me, eu julgo que, isto aqui remete mais a uma entrevista tua que eu vi, mas julgo que nas escolas também falavas disso, que era a influência da música na tua escrita, de como influenciava de certa forma o ritmo da dita. Isso aplicou-se apenas nos teus livros de fantasia ou também nas tuas outras publicações? E de que forma é que é diferente, se é que o é, consoante o tipo de livro que escreves? Acho que não depende tanto do género, depende da minha maturidade a todos os níveis e mais algum. Eu fui alterando um pouco a forma como escrevo, como seria natural, até porque eu comecei a escrever trilogia aos 15, 16, mal era assim de escrever-se como escrevia na altura. Tenho agora mais uma tendência até, enfim, um bocadinho entrando naquele estilo da corrente de consciência, e aí a parte rítmica parece-me ainda mais importante, porque se uma pessoa aumenta o tamanho da frase ou adiciona pontos de vista ou influências ou decide mudar a meio, é preciso que o ritmo funcione. Uma frase funciona bem, na minha opinião, funciona quer a nível gramatical, quer a nível lexical, quer a nível rítmico. Porque se houver ali um embalo, uma pessoa percebe a frase, ou tem mais probabilidade de entender. Se há uma palavra que de alguma forma parece obstruir, se calhar a frase não passa tão bem. Por outro lado, acho que, claro, qualquer transposição de um meio para o outro é sempre questionável e relativa. Eu não posso escrever colcheias nem mínimas num livro, mas posso tentar emular isso à custa de pontuação e também à custa de quer elementos de ligação, por exemplo, fazer i com substantivos ou adjetivos pelo meio, em geral imprime um ritmo mais acelerado. Se eu partir a frase, mesmo se eu partir em termos visuais, se eu começar uma aqui, de repente faço uma quebra e ponho para aqui, eu faço um espaço, uma coisa que a Emily Dickinson usava muito. Se eu
entre uma palavra e outra, em vez de ter o espaço simples, tiver um espaço duplo ou quádruplo, uma pessoa percebe que há ali uma pausa. E tudo isso, enfim, eu acho interessante e acho que me ajuda em termos de ritmo, e isso, por sua vez, ajuda-me quer a transmitir o que a personagem está a sentir, ou a aceleração em que ela se move naquele momento, ou quão irritada está. Muitas vezes um ritmo mais acelerado ajuda a pessoa a mostrar eu estou furioso, ou um ritmo mais lento pode quer imprimir lassidão, quer imprimir mais introspecção. Isso contribui para a narrativa. Ao mesmo tempo, também pode dar uma noção de se uma rua é movimentada ou não é, se estou num ambiente bucólico. Portanto, eu continuo a tentar transpor a parte musical para a parte escrita, e depois, enfim, não sei se um dia acabo a utilizar a música mesmo como tema de um livro, talvez, eventualmente. Não, muito interessante mesmo. E isso só vem provar que um escritor, um bom escritor, não é apenas alguém que cria algo do nada, ex nihilo, mas alguém que tira proveito das suas valências e competências, daquilo que sabe, e transpõe isso para a sua escrita. O fato de fazer isso de forma consciente acho muito interessante. Não, confesso que nunca me debrucei sobre isso. Talvez o faça em certas partes, mas não é consciente. No teu caso, é algo que No estás meu quase a caso, compor uma neste momento, é partitura. extremamente consciente. Engraçado. É procurado, é revisto constantemente, e às vezes, quando tenho dúvidas, peço opiniões ou ideias para ver se resulta, se não resulta, ou se está a resultar de forma inversa ao que eu pretendo, e tento corrigir, embora, claro, em geral, por isso obriga-me a mudar de leitor, porque se vou outra vez à mesma pessoa, ela já está influenciada por aquilo que eu penso, portanto tenho que ir ao outro ver se funciona. Mas para mim, neste momento, é uma componente extremamente importante. Muito interessante. Então, e salvaguardando as diferenças de idades, claro, e da fase de vida, qual a diferença entre uma lista de reprodução para o Sete Poderes e a lista de reprodução para um livro como O Passado que Seremos, ou O Prelúdio? As bandas divergem assim tanto? É uma questão de sonoridade, de temática? Como é que se Muitas diferenciam? vezes é uma diferença a todos os níveis, embora eu também tenha começado a deixar de escrever com música. Eu antes tinha sempre música a tocar, então fui deixando, porque a música é um excelente influenciador de estados mentais, e isso nem sempre se transpõe para a página, como uma pessoa pensa que se transpõe quando está a ouvir a música. E, portanto, eu comecei a deixá-la de lado para não influenciar a musicalidade que eu julgo que estou a imprimir ao texto. Mas ainda assim, a verdade é que eu associo muito mais a trilogia a determinado tipo de óperas épicas ou bandas sonoras mais dentro dessa verve, ou música clássica, sinfónica, que tem alguma componente onírica, enquanto quer o passado que seremos, quer o prelúdio, se eu tivesse que retratar com uma banda sonora, era capaz de ir mais para algo, enfim, usando um estrangeirismo, algo indie, de uma música mais caráter um bocadinho alternativo, mas aquele pop com misturas folclóricas ou de jazz, se calhar também o prelúdio talvez um bocadinho mais esse alternativo, com alguma mistura de folclore ainda, pelo menos na minha cabeça, o que não quer dizer que seja exatamente correto para quem o lê, mas o passado iria muito mais entre jazz, música pop corrente hoje em dia, ou rock and roll, mais música contemporânea, muito menos, e eventualmente de vez em quando alguns solos instrumentais de piano. Mas mais uma vez, isto também é de formação da minha experiência pessoal. Não, uma resposta muito detalhada, sem dúvida. Mas, e com tanto género, imagino que género musical, sim, imagino que seria difícil agradar a gregos e troianos, o que me leva para o que dá o nome a este canal, Liturtura. Tu, a teu ver, de que forma é que achas que ler um livro teu, seja de fantasia, seja desta abordagem mais contemporânea, de que forma é que ler um livro de Inês Botelho poderia ser uma tortura para alguém?
de que é que ele não iria gostar? O que é que, a teu ver, como é que imaginas que alguém não fosse mesmo nada gostar de um livro teu? Nem sequer é preciso assim um grande exercício de imaginação. Tanta modéstia. Não, aspectos diferentes, consoante o livro que se pegar. Obviamente. Tenho a certeza que a trilogia, para algumas pessoas, será excessivamente inocente ou imberbe, se quiser. Eu tinha entre os 15 e os 18 anos quando a escrevi na totalidade. É inerente, não há forma de escapar a isso. E a linguagem não é tão expedita e rica quanto se calhar eu hoje gostaria, mas também provavelmente quem não suporta protagonistas mulheres tem uma entrada de embirração monumental. Enfim, eu diria que é absurdo, mas pode ser um problema. Se não se tolerarem descrições paisagísticas, pode-se tornar talvez uma tortura também, ou quem já tenha lido centenas de livros de ficção, de fantasia épica, pode achar de alguma forma repetitivo. Eu continuo a acreditar que há ali aspectos únicos, mas vejo perfeitamente alguém a fazer essa crítica. Para os outros dois, o Prelúdio tem um tema bastante delicado, enfim, em alguns aspectos relativamente depressivo, portanto, se alguém não estiver predisposto a um livro de fim esperançoso, mas apesar de tudo trágico, é melhor não entrar naquele livro, de maneira nenhuma. E o passado, eu acho o passado bastante plural, mas, claro, é o meu livro, portanto, tenho bastante apreço a qualquer um deles, mas quem não esteja interessado em ler sobre a minha geração, a nossa geração, vai ter um problema. Quem não apreciar, mas isto também já acontece para o Prelúdio, quem precisar de uma narrativa toda certinha em termos cronológicos, também provavelmente terá essa questão. Se não estiver habituado a mudanças temporais, ou de narrador, ou algumas imiscuir de outros tempos narrativos de repente no raciocínio da personagem, isso também poderá ser uma enorme tortura estar a ler aquele livro. Portanto, acho que já tem uma lista considerável. Sem dúvida. E agora, depois dessa honestidade e modéstia toda, tens direito a puxar dos galões. No reverso da medalha, em contrapartida, o que é que alguém teria a extrair de bom de um livro teu? Seja em qual registro for, ou se quiseres, podes diferenciar também, como fizeste na resposta à pergunta anterior. O que é que... Eu também diferencio um bocado, não tanto pelas diferenças em género, mas pelas diferenças em idade, que os tornam bastante dispares uns dos outros. Olha, da trilogia, há algum encanto naquela trilogia que para mim continua a ser entrenecedor. Há também, eu diria, muito mais possíveis leituras político-sociais do que se calhar as pessoas a priori imaginam. E há, claramente, isso sem dúvida, julgo que seja óbvio para quem pega no livro e tenha um mínimo conhecimento do assunto, há um leque vasto de simbologias e de mitologias que eu conjuguei, que revi, que transformei em algo meu. E acho que por aí terá um bom ponto de entrada e mesmo a questão das mulheres como protagonistas numa fantasia épica não é, hoje em dia é muito mais comum do que era na altura em que eles foram publicados. E eu acho que trabalho bem esse aspecto, mas as pessoas o dirão. O Prelúdio é uma história já com bastantes registros diferentes, até porque ele se centra em 4 personagens distintas. Portanto, quem apreciar ver vários pontos de vista sobre o mesmo assunto é um livro curioso. Eu posso dizer, que a protagonista, que é uma rapariga bastante jovem e tem um cancro terminal. Portanto, se quiserem ler uma exploração de como tudo isso impacta quem esteja à volta daquela pessoa e a própria, poderão experimentá-lo. O passado, eu diria,
quem aprecia a linguagem trabalhada como a personagem ativa do livro. E quem esteja interessado, ou seja, da nossa geração, ou esteja interessado nela, tem ali um ponto de entrada, ainda antes de toda a crise económica que se nos caiu em cima, mas conseguem ver que, como qualquer outra geração, nós somos uma pluralidade e não somos de maneira nenhuma gente inculta e focada meramente em festas de arromba e noitadas. São níveis de desfruto bem diferentes, pelo que me descreves. Tal como são as tuas contribuições para uma série de publicações nas quais enverdaste após a publicação do teu último livro, ou se calhar até já fazias antes, não tenho bem ideia, porque tu escreves para a revista Bang com alguma regularidade, escreveste contos, participaste numa série de iniciativas. E em que falas tudo mesmo. Como é que isso tu abordas ou és abordada no sentido de contribuir? Como é que isso propiciou? Depende das publicações. Publicações académicas, em geral, sou sempre eu que submeto. Seja para um colóquio e depois, eventualmente, uma publicação seguinte, seja a priori para uma publicação em termos académicos. Acho que fui sempre eu que escrevi e que propus, ou na forma como funcionam os colóquios. Primeiro uma pessoa envia um resumo da ideia e propõe-se a ir lá falar sobre o tema e eles aceitam ou não. Os outros tipos de publicações, seja a Bang, que já, de facto, eu já tinha contribuído para a Bang ainda antes do passado, mas tornou-se regular a partir do momento da publicação do passado, foi mais ou menos coincidente. Seja outras pequenas ocorrências em jornais ou sites da internet, esses, se eu não estou em erro, e posso estar, foram sempre por convite. Quase sempre há uma certa liberdade, às vezes é uma liberdade total de o que eu quiser. A Bang dá mais ou menos esse tipo de amplitude. Claro, a Bang é fantasia, o que já é um mundo vastíssimo, mas eu com a Bang submeto sempre ao Luís Corte Real, ao editor, a ideia, mas tenho liberdade para escolher o tema de cada revista. Outras publicações às vezes já me vêm dizendo nós queremos algo sobre os livros que influenciaram, ou o que seja, ou queremos algo infantil juvenil, que também já aconteceu, e eu adapto. Eu vejo o que parece que consigo fazer melhor para esse requisito. Curioso. Tu, como deves ter reparado, antes de ter começado este canal chama-se Literatura Nacional. E é nacional porque outra embirração minha, como eu referi no vídeo de introdução, é a crescente influência e omnipresença, diria quase, do inglês no nosso falar do dia a dia. Tu, tendo em conta que tens um mestrado em estudos anglo-americanos e as tuas primeiras influências que te levaram a escrever eram precisamente autores anglófonos, tu dirias, isto é, pergunto por perguntar, dirias que houve alguma influência na tua escrita nesse aspecto, que terá sido anglicizada de alguma forma por as tuas influências terem sido autores anglófonos, ou não constataste isso? Não, eu a priori não diria isso de maneira nenhuma, e hoje em dia acho que pelo contrário. Claro que uma pessoa fala muito mais de livros quando fala em influências para começar a escrever, mas a verdade é que eu tenho que oferir algum crédito a uma série de tradições orais de contos populares que me foram contados pela minha mãe quando eu era miúda e que tiveram uma tremenda influência não só na trilogia, mas na continuação da minha vida, até porque, enfim, eu acabei de fazer a minha dissertação de mestrado sobre contos de fadas, portanto, claramente aquilo entranhou-se-me. Em termos escrita, acho que não há influência. Até porque, para começar, eu só comecei a ler em inglês, salvo erro, já tinha escrito o primeiro livro, ou se não tinha escrito o primeiro livro foi pouco tempo antes disso, e era aquela
ocasião muito esporádica de quando saía um novo Harry Potter. Portanto, o ler em inglês de forma frequente e sistematizada foi muito posterior a eu começar a escrever, o que ajudou a priori não se me entrasse na escrita, e nessa altura mesmo o acesso à internet era relativamente restrito, portanto os filmes eram legendados, eu também ainda não tinha tanto traqueios quanto isso em inglês que me permitisse ver os filmes sem legendas. Portanto, apesar de tudo, em termos linguísticos, a principal influência mantinha-se o português. Ao longo dos tempos, a minha relação a esse nível foi mudando um pouco. Eu lembro-me que, pela altura do prelúdio, assim, mesmo no final da trilogia, eu evitava ler em inglês se por acaso estivesse a escrever, só para, não só no sentido do inglês não me entrar na escrita, mas também porque ler em português me desinibia ainda mais a escrita e me dava mais vontade de escrever. E depois isso foi, de alguma forma, tornando-se um não assunto, porque também a verdade é, no final da licenciatura eu fui fazer Erasmus para a Itália, portanto foi mais uma língua, aquilo eu fiz de propósito nessa altura para escrever alguns contos, para ver até que ponto é que estar constantemente a falar noutras línguas e a ler outras línguas se me entrava ou não na escrita, e a verdade é que não estava presente, eu mudava rapidamente para o português. E o Erasmus a esse nível foi uma experiência curiosíssima, porque a certa altura, eu lembro perfeitamente uma vez num bar, comecei uma frase em italiano e acabei meti espanhol pelo meio e acabei em inglês, e aquilo era perfeitamente natural em todo aquele meio, mas era uma variedade de idiomas a ser falados ao mesmo tempo. E quando cheguei a Anglo-Americanas, estava já habituada a ler constantemente em inglês e a desligar-me automaticamente assim que passava para o português. E além disso, foi talvez das primeiras coisas que todos os professores me insistiam, é não há mistura de idiomas. E é terminantemente proibido haver mistura de idiomas. Não se cita em inglês a mesma frase em português. Não se abre 2 pontos para citação longa sem uma boa introdução que, no fundo, conclua a frase antes de se chegar aos 2 pontos. Não pode haver misturas idiomáticas. E se ainda poderia restar alguma tendência a entranhar-se em inglês pelo meio do que estou a escrever, aí desapareceu totalmente, porque o pouco que poderia restar foi limpo. Certo. Isso parece-me ser razoavelmente fácil de aplicar quando estás a escrever sobre mundos de fantasia, mas nos teus livros mais recentes, que se passam nos dias de hoje, no nosso mundo, alguma vez sentiste que, imaginando que estavas a escrever uma personagem jovem, que poderia ser mais autêntico se a pusesses a falar, tal como ouvimos tanta gente jovem hoje em dia a falar, que misturam línguas, usam termos em inglês a torta e a direita, às vezes até frases inteiras, sobretudo quando falam uns com os outros. Aconteceu? Ou deste contigo em alguma situação? Se calhar aqui ele, se pusesse os miúdos a falar em inglês, até soava mais autêntico, embora sejam portugueses. Alguma vez aconteceu? Ainda não me aconteceu. Não me aconteceu com o inglês, aconteceu com o francês, porque a protagonista do passado que seremos é de estudos franceses, e isso acontece algumas vezes, há uma mistura com o francês, no sentido de é natural dizer uma palavra em francês, até depois, entanto, ela muda-se para a França, e portanto o francês é diário, e eu até insisti na altura para que não houvessem itálicos nas palavras francesas que entram dentro da narração dela, porque é uma narrativa na primeira pessoa. E, portanto, pareceu-me que seria artificial haver ali uma distinção gráfica, porque ela pensaria naquilo como sendo tudo a mesma coisa. Não havia diferença no raciocínio dela, e, portanto, eu pedi para retirarem os itálicos de todas as palavras francesas dessa personagem. Quando as palavras francesas recorrem no Alexandre, que é o protagonista masculino, já aparecem em itálico, porque para ele é de facto uma intermissão na sua fala. Mas concordo, e acho que, por muito que a mim me desagrade a mistura de diferentes línguas, se eu estiver a escrever sobre um jovem, e convenhamos, quantidade de vezes que alguém está a ter uma conversa e a outra pessoa diz whatever, é tão numerosa que seria de facto artificial não o reproduzir. E aí eu acho que
se deve fazê-lo, deve-se introduzir ali a palavra inglesa, por muito que se queira dizer que não devíamos fazer. Porque a verdade é que mesmo isso pode ser usado como uma chamada de atenção. Agora, o que eu acho inadmissível é estar-se a fazer um texto ensaístico em português e encher-se o texto de palavras em inglês que são totalmente injustificadas. E ainda me perguntam porque é que não escrevo histórias contemporâneas. É um dos motivos. E já que estamos a falar em palavras, uma das coisas que eu gosto de fazer, que faço ponto de honra mesmo, é porque no meu blog tenho uma rúbrica conhecida como RC Palavras. É uma reanimação cardiopulmonar que eu faço, tento fazer ao léxico nacional, devido à riqueza e à expressividade do português, que, a meu ver, pelo menos, sobretudo com esta influência cada vez mais forte do inglês, tenho receio que se perca. É uma coisa que eu faço no meu blog e é algo que eu quero também fazer nestas entrevistas, que é um pequeno desafio aos meus entrevistados, em que eu lhes apresento 3 palavras mais ou menos estapafúrdias, mais ou menos relacionadas com a temática das suas escritas, e desafio-os a fazer frases com elas, quer as conheçam, quer não. Estás pronta para o desafio? Força, sem batata, certo? Sem batata, sem consultar o telemóvel, sem pedir ajuda. Está bem, sem batata. Eu vou escrever aqui na janela ao lado, só por causa de não perceberes, mas a primeira palavra de hoje é chuclear. Chuclear. Começamos bem. Mas dizes-me alguma coisa, pelo menos no sentido de... É mesmo a primeira ideia, aquilo que achares que a sonoridade da palavra te remete. A frase em si pode ser um palavrão, podes inventar, o que bem entenderes. Aquilo que achares que a palavra é o que eu digo sempre. Não há respostas erradas. Mas dizes-me se é um adjetivo ou um substantivo ou um verbo. É um verbo. Chuclear. Mas faz dele um substantivo se quiseres. Não, deixa-me ver. Chuclear. Eu desconheço a palavra. Torna-se complicado chuclear. É uma frase que dá para tudo. Exatamente. É um aldrabiço de nível. Pode não ser complicado, consoante o dinheiro que tiveres, porque chuclear é agitar para fazer tilintar. É uma palavra cuja sonoridade é chocalhar, chuclear. A palavra em si, acho mais piada do que chocalhar. É mais elegante. Sim, e tendo em conta a tua afinidade com a música, escolhi também palavras cuja sonoridade, já estou a dar pistas, mas cuja sonoridade remete de facto para aquilo que elas representam. Então, e a segunda palavra de hoje é dandão. Dandão. Portanto, vou assumir que isso é um adjetivo. Na verdade é um substantivo. Mas faz dele o que quiseres. Dandão, eu diria que isto, assim, a priori, são um bocadinho ao dandy do Egas. E que frase é que farias com ele? O indivíduo que entrou no teatro comportou-se como um verdadeiro dandão. Se ele estivesse no seu último dia, talvez, porque dandão é a onomatopeia do dobro do sino. Dandão, dandão. Portanto, uma vez mais, a sonoridade remete de facto ao que a palavra significa. Há vários exemplos destes que passam despercebidos. E a regra geral, a última é sempre a minha favorita. E hoje a terceira palavra é quadrupedar. Quadrupedar, eu acho que esta chega lá. Portanto, eu vou subir que não é um quadrúpedo, que é um ritmo. 1, 2, 3, 4. Portanto, quadrupeamos, falsa fora. Sim, pode, porque quadrupedar é precisamente o estrépito de quadrúpedo. Quadrúpedo. Portanto, boa. És a primeira que adivinha o que a palavra significa. Tu estudaste um bocadinho, tu disseste que teria a ver com música. Exato, para a próxima não vou dar pistas sequer, porque aí está, a piada nisto reside mesmo na espontaneidade, de ver o que é que as pessoas, remetendo-se à sonoridade da palavra, o que é que conseguem inventar com ela. Mas sim, em todo o caso, parabéns. Obrigada.
Inês, já foi uma conversa muito agradável. Havia sem dúvida tópicos que eu também gostaria de aprofundar, entre os quais a tal questão do livro de bolso não ter vingado, aparentemente por motivos estruturais ou culturais ou o que mais for, mas também não quero prolongar demasiado esta conversa nem tomar mais do teu tempo, mas queria ainda assim pegar em mais um dos aspectos da tua. Eu realmente incidi bastante na fantasia, peço desculpa, mas sou parcial. Não, O que mas é que querem que eu eu faça? continuo a trabalhar com a fantasia anualmente, quanto mais não seja dentro da banca, mas mesmo em termos de investigação académica, Sim. quase sempre é fantasia. E era precisamente por isso, porque tu, de certa forma, estavas no mundo de fantasia e atravessaste o espelho para o mundo contemporâneo. Qual é a probabilidade de um dia voltares atrás? Não digo voltar atrás porque isso tem uma conotação de regressão, mas exato, qual a probabilidade de um dia de voltares a agraciar a fantasia com a tua presença? É grande. Uhum. É bastante Porque acentuada. referiste música, que talvez possivelmente dedicasses um próximo projeto a algo de uma índole mais musical. Não digo que escreves uma partitura, mas um livro. Não, uma partitura não. Já fiz isso uma ou duas vezes, quando tive aulas de composição, mas não, esse não é o meu tipo de escrita. Certo. Então uma fantasia Sim, musical, talvez. por acaso, olha, nessa não tinha pensado. Uns bardos. Há uma fantasia musical bastante curiosa do António de Macedo, que eu agora me passou o nome, mas vale a pena procurar. Tem exatamente a ver com uma composição e com fantasia. É uma história que aconselho. Mas tenho, de facto, intenções de regressar à fantasia e também continuar. Eu sempre gostei dos vários géneros. Claro, há determinados subgéneros para os quais tenho menos afinidade, mas gosto de escrever como gosto de ler e, portanto, isso dá-me diversos tipos de narrativas e hei de voltar, sem dúvida, à fantasia. Talvez não demore assim muito, não sei, é difícil. Este aliciar é no fundo enganador, portanto é melhor eu não dizer. Mas tenho planos de fazer com alguma brevidade. Ótimo, vou alguém sabê-lo porque a tua presença faz falta, que nós já fomos bastante mais do que éramos há uns anos. Houve até uma altura em que a fantasia parecia estar realmente a afirmar-se como um género a ter em conta e agora remeteu-se novamente à sua posição. Ou seja, já não é desdenhada, mas remeteu-se novamente à sua condição de nicho. Eu gostava de expandir isso novamente. Embora, sabes, isto tem que prolongar a conversa demasiado, mas eu acho que isso também é uma ideia enganadora. Porque a verdade é que Portugal continua a ter o mercado livreiro também muito dependente da juventude e a juventude lê imensa fantasia. Não sei se mais do que outros, mas lê a priori muito mais fantasia do que se calhar o tipo de géneros. E nós todos entramos, em geral, nem que seja para esta via dos contos populares, qualquer pessoa, o primeiro contato que tem com histórias tende a ser pelo campo da fantasia. E depois temos variadíssimos autores portugueses que escreveram fantasia e que ou não são ditos como tal, ou que se esquece essa parte. E daí também eu gostar de estar a fazer a parte da fantasia pela via académica, porque isso também ajuda a mudar mentalidades. Quando uma pessoa encara uma obra como algo que vale a pena estudar, ajuda a que outros tomem mais a sério. Então tá. Ou pelo menos é um argumento em perfeito próprio. Não, sem dúvida, não tinha tido isso em conta. E realmente é uma mensagem interessante que no fundo estás a lutar nas trincheiras. Sim. a mudar percepções, que eu gosto disso. É uma luta de guerrilha. Muito bem, então acho que vamos acabar então nessa mensagem positiva. Inês, eu vou deixar os detalhes na descrição, é tão youtuber, mas ainda assim, onde é que os nossos espectadores te podem acompanhar e acompanhar o teu percurso e as tuas publicações? Qual é a melhor forma de estar a par do que Inês Botelho anda a aprontar? O mais fácil é mesmo a partir do site, até porque o site depois tem o link para o Facebook e para o Goodreads, e o site é muito simples, é inesbotelho.com. Certíssimo, então não se esqueçam de dar uma vista de olhos. Inês, uma vez mais, muito obrigado por teres aceitado o convite para esta agradável e esclarecedora conversa, espero. Muito obrigada pela oportunidade, Filipe, e por uma excelente conversa. Espero que também tenha sido do vosso agrado e até ao próximo episódio de Literatura Nacional.